Boa noite a todos os transmontanos e em particular a todos os alfandeguenses. Boa noite, Sr. Presidente. Antes de mais gostaria de lhe agradecer pelo facto de ter aceito esta entrevista por parte da capital do Nordeste. Começamos por lhe perguntar, Sr. Presidente, como é que foi para o Conselho a que preside ultrapassar este período de pandemia? Olá, boa noite a todas e a todas. Boa noite, Bruno. Obrigado pelo convite da capital do Nordeste. Eu é que agradeço o amável convite para estar convosco esta noite. Respondendo à vossa questão, digo-vos que efetivamente foi um enorme desafio todo este momento que vivemos com esta pandemia, algo inédito, algo que nos colocou à prova a todos como sociedade, como Conselho. Foi uma prova de superação e aquilo que me apraz hoje registar, passados 3 meses, foi a enorme dedicação de todos os alfandeguenses, das suas instituições, da autarquia, de todas as forças vivas do Conselho, da forma como lidamos com este problema, da forma como nos unimos, como fomos solidários, como houve muita entreajuda e há que registar isso, que efetivamente superamos este desafio, superamos esta etapa, porque este desafio, como todos sabemos, não está ultrapassado, mas esta etapa foi superada com êxito, com sucesso. Não tivemos contágios locais, cadeias de contágio local na nossa comunidade, e isso deveu-se efetivamente ao esforço de todos, ao trabalho, ao empenho. Obviamente foram momentos difíceis, ainda estão a ser para algumas empresas, para algumas pessoas, para algumas famílias, e vão continuar a ser, mas não tenho dúvidas que, se continuarmos a fazer este trabalho como até aqui, vamos superar as dificuldades daqui para a frente. Concorda com o levantamento das medidas restritivas por parte do Governo? Acha que esta é a altura ideal, Sr. Presidente? Eu concordo com as medidas de desconfinamento, como também concordei quando foi na hora de nos protegermos, na hora de efetivamente tratarmos das primeiras medidas para protegermos a nossa população, os nossos grupos de risco. Aliás, o município de Alfândega da Fé e os municípios do nosso distrito foram dos primeiros a tomar medidas e fomos antecipando até medidas tomadas pelo Governo. E se nessa altura, de facto, fui defensor dessas medidas, dessa antecipação, dessa prudência, dessa responsabilidade, porque efetivamente havia um desconhecimento muito grande com aquilo que estávamos a lidar, até as nossas autoridades mundiais, as nacionais desconheciam, e ainda hoje há muito por estudar e por saber relativamente a este vírus, a esta pandemia, a forma como ela afeta as pessoas e como ela se pode, de facto, mutar. E fui sempre apologista dessas medidas, dessa proteção, e agora, obviamente, depois destes meses de confinamento, obviamente, e dado o êxito que nós tivemos com estas medidas, porque efetivamente tivemos êxito, não conseguimos viver eternamente deste modo, e temos que agora continuar com a nossa vida, temos que ir avançando de graus nestas escadas, não é? Porque já estamos muito baixo e agora temos que ir subindo novamente para voltarmos a ter uma vida o mais normal possível, para voltarmos a ter uma economia o mais normal possível. E obviamente sou apologista destas medidas de desconfinamento, mas sou apologista de medidas de desconfinamento nunca baixando a guarda, mantendo a nossa prudência, a responsabilidade e não facilitando, que eu acho que é isso que está a acontecer. O município de Alfândega da Fé está também a ter essas medidas de desconfinamento e de apoio à vida normal que as pessoas tinham, à economia, mas obviamente fazemos-lo conscientes que é preciso continuarmos a fazer este trabalho de proteção. Estava-me a falar, Sr. Presidente, nesse processo de desconfinamento. Que medidas tem adotado ou pensa adotar a autarquia para lidar também com este processo de desconfinamento? A autarquia tem tomado todas as medidas decretadas pelas autoridades no que toca à proteção, à segurança, ao distanciamento das pessoas.
e temos-lo feito quer no município, quer também junto da nossa população, dos grupos de risco, da nossa escola, a retoma da escola, do pré-escolar, das creches. Tudo isto foi também acompanhado muito de perto por nós, das feiras. Todas estas atividades que têm vindo a ser, de facto, retomadas, o município tem acompanhado, tem ajudado naquilo que é a sensibilização do cumprimento das regras de proteção e segurança de todos, obviamente numa ótica de retoma da atividade. E nesse aspecto o município tem também tomado algumas medidas internas no sentido de dar também esse exemplo de forma positiva, quer nas nossas atividades, quer também nos serviços que nós prestamos aos nossos munícipes, mas também naquilo que é a nossa atuação junto da economia e, obviamente, nós também somos os primeiros a dar o exemplo que é preciso agora, gradualmente, começar a irmos aos nossos restaurantes, a começar a ter a nossa vida económica, aliás, com a medida do mercadinho da cereja de Alfândega da Fé, uma medida que foi pensada para, digamos assim, continuarmos a promover e divulgar a nossa festa da cereja, que este ano não a pudemos fazer nos moldes como todos desejávamos, mas obviamente era preciso fazer algo, é preciso, a vida continua, nós temos que continuar a incentivar a economia e esta medida e outras servem para, de facto, fazermos este processo de desconfinamento, incentivando a economia, incentivando que temos que retomar as nossas vidas, mas, obviamente, fazê-lo com muita responsabilidade. Essa era a minha próxima questão, Sr. Presidente. O impacto económico, precisamente, que implicou a não realização da Festa da Cereja. É o maior evento anual do Concelho de Alfândega. Penso que o impacto económico não terá sido pequeno, a não realização. Não é um impacto económico pequeno, é de facto grande, porque nos 3, 4 dias da Festa da Cereja há de facto uma grande dinâmica económica no concelho, não só nas empresas que estão presentes no certame, os nossos expositores, os produtores, os restaurantes, mas em toda a economia do concelho, todos os restaurantes, a hotelaria, os nossos turismos, são dezenas de milhares de pessoas que visitam o concelho nesses dias. A Festa da Cereja da Alfândega da Fé assume-se hoje como uma das principais festas da nossa região, de Trás-os-Montes, e é uma das festas onde as pessoas, efetivamente, que vêm atrás da cereja, vêm com vontade de comprar não só a cereja, mas também os restantes produtos locais. E efetivamente, a não realização da Festa da Cereja tem um impacto económico importante nestes produtores e em toda a economia do concelho. A autarquia tentou aqui tentar inverter pelo menos um bocadinho a situação com a realização do mercadinho da cereja e dos produtos locais. Organizou também, ou está a organizar, começa hoje ou amanhã, os fins de semana gastronómicos, a 5 de junho, penso eu. Sim, hoje, exatamente, começam hoje. Sim. Começa hoje. Ou seja, estes dois eventos, Sr. Presidente, são já também um sinal claro do município em tentar retomar também esta economia, puxar a economia para a frente, certo? É isso mesmo, é isso mesmo. Estas medidas inserem-se naquilo que é a nossa estratégia de incentivar, retomar a nossa economia, continuarmos a promover e a divulgar a Festa da Cereja, mas não só, a Alfândega da Fé, a excelência dos seus produtos e também os nossos produtores e as nossas empresas. O mercadinho, por um lado, com a presença física de expositores no nosso Jardim Municipal e no Parque Verde, onde aliás foi ali que começou há cerca de 40 anos a Festa da Cereja, obviamente cumprindo todas as normas de segurança e de proteção para as pessoas, e aliás tem sido um êxito, tem havido de facto bastante procura, uma procura gradual, mas uma procura que temos sentido que tem sido feita com muita segurança. E o feedback que temos dos expositores, dos produtores, é muito positivo, que as vendas têm superado aquilo que eram as expectativas deles, aliás, até as nossas, porque efetivamente
este mercadinho também representaria aqui para nós um pouco mais uma medida para promoção, divulgação, mas efetivamente sentimos que há uma procura grande e que as pessoas têm vindo até de destinos longínquos e têm procurado a Alfândega da Fé para vir comprar a cereja e os produtos. E é como lhe digo, esta estratégia é importante porque a economia é circular. Estas empresas, se funcionarem, se esta economia for retomada, estas empresas vão ajudar outras empresas do concelho, como são também os restaurantes, como são os produtores agrícolas que fornecem os restaurantes, fornecem matéria-prima para estes produtores, para estes expositores que estão neste mercadinho. E se efetivamente nós conseguirmos arrancar com esta economia, obviamente estamos aqui a fazer um trabalho positivo junto destas empresas, destes produtores, e é isso que nós queremos. Estes fins de semana gastronómicos visam depois também reforçar esta oferta, porque quem vem comprar, quem faz uma viagem longa, também precisa de ir de comer, precisa de parar um pouco, e a mensagem tem que ser essa. Os nossos restaurantes estão a cumprir aquilo que são as regras de distanciamento, de proteção, de segurança, estão a ter todos os cuidados. Aliás, o Executivo já visitou todos os restaurantes do concelho que estão abertos e apraz-me registar efetivamente a qualidade com que o estão a fazer, a perfeição, o cumprimento das regras. E agora, obviamente, precisamos que eles tenham um pouco mais de clientes para que esta retoma da economia seja efetivamente uma realidade. E se esta economia for retomada, em conjunto com os produtores agrícolas, com os nossos transformadores, os produtores de produtos locais, obviamente é uma parte muito importante da nossa economia que esteve parada durante 2 meses, e há que o dizer, a restauração, a hotelaria, os turismos estiveram completamente parados. Foi um choque brutal para estas pessoas, para estes empresários, e eles são uma parte importante desta retoma, porque é como lhe digo, a economia é circular e estas empresas, que são muitas no nosso concelho, ajudam a que outras empresas, que obviamente dependem destas empresas para funcionarem, também tenham daí uma melhoria significativa. Aconteceu também, Sr. Presidente, esta semana a reabertura da Galeria de Exposições da Casa da Cultura Mestre José Rodrigues, com a exposição Rostos do Douro. Até que ponto o regresso destes eventos culturais é importante, Sr. Presidente? Ora bem, são importantes, são pequenos eventos, é preciso dizê-lo. São pequenos eventos que são visitados de forma gradual por turistas, por pessoas que visitam o nosso concelho, alfandeguenses que querem ir ver uma exposição, obras de arte. E estas atividades são importantes do ponto de vista também de dar apoio a quem nos vem visitar, e há que registar que efetivamente há sinais positivos na retoma do turismo na região. Os turismos rurais, os nossos hotéis estão a começar a ter algumas reservas, bastantes, aliás, já nos próximos fins de semana. É bastante positivo, mas nós temos que, efetivamente, a quem vem ao interior e quem vem agora procurar outros destinos turísticos mais na natureza, mais seguros, temos também que oferecer mais serviços, que as pessoas não podem estar o dia todo ou no turismo ou no hotel. Sabemos também que algumas atividades de lazer, como sejam os ginásios, os jacuzzis, as piscinas, continuam ainda também a ter alguma limitação, e por isso estas ofertas culturais, ofertas de visitas guiadas ao nosso património, são muito importantes para quem vem agora, nestes dias e nos próximos meses, visitar a nossa região. Por isso, o município decidiu reabrir, voltarmos a ter as nossas galerias, o nosso centro de interpretação do território também, com estas exposições, para podermos também oferecer aos nossos turistas e também aos nossos empresários da hotelaria e do turismo estas ofertas, para podermos, em conjunto com eles, trabalhar melhores ofertas para quem nos visitar.
Por falar, Sr. Presidente, de quem vem, de quem nos visita, existe algum receio por parte da autarquia a que preside com o regresso dos imigrantes no verão que se avizinha? Não, não existe receio nenhum, porque os nossos imigrantes, tal como nós, também nos seus países, nos segundos países, em França, em Espanha, na Suíça, na Bélgica, no Luxemburgo, na Alemanha, que são os principais países onde estão os nossos imigrantes, efetivamente também tiveram um período de aprendizagem, como nós tivemos aqui em Portugal, e obviamente estes nossos imigrantes conterrâneos também adotaram medidas de proteção, de segurança, e eu não tenho dúvidas que quando regressarem vão continuar a ter e a cumprir também essas regras de distanciamento, de proteção e de segurança, e por isso não temos receio, obviamente que fazemos um apelo, como sempre fizemos desde o início, que efetivamente nesse regresso que o façam de forma segura, quando regressem, obviamente, ao seu concelho, que tenham também o zelo e a responsabilidade de cumprir as regras que estão em vigor no nosso país, e eu não tenho dúvidas que o vão fazer, porque eu tive essa experiência de muitos imigrantes, durante estes 3 meses que passaram, muitos imigrantes que vieram, tiveram a preocupação de ligar para o município, de falar connosco, com a Proteção Civil, com os presidentes de junta também, a informarem-se das medidas que tinham que cumprir. Muita gente cumpriu quarentena ou o isolamento profilático e por isso não há que temer, não há que ter receio. Obviamente continuamos a ter uma situação de risco, temos que continuar, como já disse, muitas vezes a ser prudentes e a ser responsáveis, mas não temos que ter medo nem receio de as pessoas que também merecem vir agora à sua terra visitar ao fim de alguns meses os seus familiares. Pela sua perspectiva, Sr. Presidente, depreendo que está otimista em relação ao futuro, no que ao Covid-19 diz respeito, correto? Sim, eu sou um otimista, mas prudente e sempre dizendo aos meus munícipes, e é essa a nossa mensagem, que temos que ser otimistas, positivos, avançar. O caminho faz-se agora indo para a frente, com confiança, mas temos que ser prudentes, não podemos facilitar e temos que cumprir as regras. É muito simples. Se cumprirmos as regras, podemos, obviamente, as coisas não podem ser como eram há 4 meses atrás, mas podemos voltar a ter uma vida, não digo normal, mas voltar a ter uma vida de facto onde podemos conviver com as pessoas mais próximas e ter uma atividade económica e profissional quase normal. Sr. Presidente, quase a terminar, gostaria de lhe perguntar o que é que lhe custou a si, enquanto autarca e enquanto homem, o que é que lhe custou mais neste período de confinamento? O que me custou foi efetivamente, no início, a ansiedade, a preocupação das pessoas, nomeadamente a preocupação que todos tínhamos pelos nossos idosos, pelos grupos mais vulneráveis, as dificuldades que comecei a ver e a sentir junto da minha população, nomeadamente das pessoas mais vulneráveis, pessoas que ficaram no desemprego, famílias que caíram no desemprego, empresas que viram os seus negócios, as suas portas a serem encerradas por decreto governamental e que efetivamente isso causou-lhes um grande transtorno económico, familiar, muito importante. E isto de facto foi um desafio enorme para mim, como autarca, como pessoa, porque conhecemos-nos todos, é um concelho pequeno, conhecemos-nos todos e nós como ninguém apercebemos-nos das dificuldades que as pessoas estavam a passar, não é? Foi um período, por isso, difícil, que nunca esqueceremos, mas também foi um período que efetivamente trouxe ao de cima valores positivos, que também é importante registar, como foi a solidariedade, a entreajuda
e a união de um povo, de uma sociedade, à volta de um problema que era um problema de todos. Este não era um problema só nem dos mais pobres, nem dos mais ricos, porque este vírus era um vírus, efetivamente, que afetava todos. Não escolhe pessoas, não escolhe classes, não escolhe religiões, não escolhe ninguém. Estávamos todos nesse mesmo barco, neste combate, e por isso também há que registar esse aspecto positivo, a forma como todos respondemos de forma solidária. Considera que o ser humano cresceu com este problema, cresceu enquanto sociedade com este problema que lhe foi imposto? Sim, sem dúvida, eu acho que sim. Também trouxe certamente aspectos positivos, e que nos obrigou a todos a fazer uma reflexão, efetivamente, dos verdadeiros valores da vida, da família, e que efetivamente muitas vezes esgrimimos argumentos, discussões, que quando aparecem estes problemas, estes desafios, de facto não fazem qualquer sentido, não é? E dessa forma eu creio que o ser humano, de uma forma geral, o mundo, evoluiu. É bom que agarremos todos esses ensinamentos e que não os deitemos agora para trás das costas. Sr. Presidente, a terminar e num tom mais otimista agora, gostaria que deixasse uma mensagem a todos aqueles que queiram visitar a Alfândega da Fé. É uma mensagem de confiança, é um convite que faço a todas e a todos que visitem a Alfândega da Fé, que visitem Trás-os-Montes. Nós temos um território seguro, temos um território hospitaleiro, temos um território que vos oferece excelentes condições, onde podem ter uma estadia única, momentos únicos na nossa gastronomia, naquilo que são os nossos produtos, o nosso património, a nossa paisagem, e efetivamente é esse o convite que eu faço a todas e a todos, que venham à Alfândega da Fé e podem vir com toda a confiança. Os nossos restaurantes, os nossos hotéis, os nossos produtores, todos nós estamos a cumprir de forma escrupulosa aquilo que são as medidas de proteção e de segurança de todos, e é com essa confiança que eu vos digo que vamos ficar todos bem se efetivamente cumprirmos e continuarmos a cumprir, como tem que ser, estas regras. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua disponibilidade. Muito Eu obrigado. é que agradeço, Bruno. Boa noite a todas e a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Deus.